Eu sou Blanche Amâncio, assessora da Sociedade Brasileira de Hansenologia. Esta é a doutora Alice Cruz, relatora especial das Nações Unidas para a eliminação da discriminação contra as pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares. Nós estamos em Palmas, Tocantins, no 15º Congresso Brasileiro de Hansenologia. Doutora Alice, eu gostaria de saber primeiramente qual é o papel da sua relatoria. Então, Blanche, a relatoria foi criada há um ano atrás pela Organização das Nações Unidas com o mandato de monitorar discriminação sistemática e contínua das pessoas atingidas pela hanseníase e dos seus familiares, prestando cooperação técnica aos Estados para eliminar essa discriminação através da implementação dos princípios e orientações das Nações Unidas para a eliminação da discriminação contra as pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares. Que tipos de discriminação ainda acontecem pelo mundo? Bem, todos os tipos. Na verdade, a discriminação com base na hanseníase é de tipo sistémico e estratificado, ou seja, tem diferentes camadas. Ainda existem leis discriminatórias em mais de 28 países do mundo que cobrem todas as áreas da vida, desde a segregação, transporte público, emprego, matrimónio, etc. Mas também existe ainda muita discriminação na administração do Estado, nomeadamente em serviços de saúde ou em serviços de educação. Também existe uma discriminação estrutural, ou seja, um estigma ainda muito enraizado na sociedade, que tem reflexos não só na vida social e comunitária das pessoas, mas também na vida familiar e no próprio sentimento de si, ou seja, temos infelizmente muitos casos de estigma internalizado que conduzem a problemas de tipo mental, como a depressão, suicídio. E que tipos de iniciativa positiva a senhora vê? A gente tem tanto problema, mas tem muita gente trabalhando bem também. O que a senhora poderia contar? Eu acho que existem muitas iniciativas positivas por todo o mundo, que na maioria das vezes são desenvolvidas pela sociedade civil, por organizações da sociedade civil. Creio que ao nível do Estado, lamentavelmente, a hanseníase ainda é um problema muito invisibilizado. Então, estas iniciativas têm ainda um caráter muito local. Seria necessário fazer um mapeamento delas, de modo a termos um manual de boas práticas. As iniciativas que têm sido mais implementadas são de tipo intervenção na comunidade, são melhor sucedidas quando envolvem as próprias pessoas afetadas pela hanseníase, e também é importante medidas de tipo afirmativo, ou leis de reparação que dão um maior acesso das pessoas atingidas pela hanseníase a direitos previstos para todos. E para autoridades políticas, autoridades ligadas à justiça, educadores, sociedade civil em geral, que recomendações a senhora faria? Bem, eu creio que uma recomendação que é comum a todos é, em primeiro lugar, tomar consciência de que a hanseníase existe. Em segundo lugar, ter maior informação sobre a doença, ou seja, creio que há um trabalho ainda grande de eliminação de preconceitos e estigmas entre as autoridades que referiu, porque infelizmente o estigma é transversal a toda a sociedade. Creio que num terceiro momento seria muito importante que essas autoridades compreendessem a condição de vulnerabilidade em que se encontram as pessoas atingidas pela hanseníase, que necessitam muitas vezes de medidas afirmativas. Então, no que respeita à justiça, eu acho que é importante pensarmos como vamos promover e garantir o acesso à justiça, que é problemático na maioria dos casos. Na questão da educação, eu acho que é importante que as autoridades de facto desenvolvam medidas de acesso à educação, mas também de formação contínua ao longo da vida, que possa preparar as pessoas para uma inserção profissional, entre outras, de facto. Creio que o trabalho é muito e abrange todos os setores de governamentalidade.
E desde que a senhora foi nomeada para a relatoria, que balanço a senhora pode fazer deste trabalho? E a senhora poderia falar também um pouco sobre o seu próximo relatório? Com certeza, com muito gosto. Então, o mandato existe há um ano. Conseguimos algumas conquistas muito importantes. Uma primeira foi uma mobilização global das pessoas atingidas pela hanseníase em torno do mandato. Neste momento, o mandato conta com uma rede de organizações e também de pessoas que não estão organizadas muito grande, muito significativa, e foi possível estabelecer mecanismos de comunicação diretas com estas organizações e com estas pessoas. Além da importância que isto tem para o mandato, isto tem um efeito importante de emancipação das próprias pessoas afetadas pela hanseníase, que se veem reconhecidas por uma agência como a Organização das Nações Unidas. Por outro lado, creio que estamos a conseguir que alguns Estados se sensibilizem mais para a questão. Por exemplo, os Estados ocidentais não estiveram de acordo com a criação do mandato porque consideravam que a hanseníase não era um problema contemporâneo. Pela ação do meu mandato e sobretudo pela apresentação do meu primeiro relatório, os Estados ocidentais foram mudando de opinião e eu tive inclusivamente o apoio fortíssimo da União Europeia ao meu mandato. Outra coisa importante é a transversalização da hanseníase em todo o sistema de direitos humanos, que estava invisibilizada, e eu tenho conseguido que os diferentes mecanismos de direitos humanos das Nações Unidas comecem a trabalhar com a hanseníase. Eu diria que o desafio maior ainda é as visitas oficiais. Então eu aproveito aqui para deixar o meu apelo, dizer que eu enviei um pedido de convite ao Brasil para vir visitar o país numa missão oficial e que espero receber uma resposta positiva para que juntos possamos encontrar soluções técnicas para a questão da discriminação no Brasil. Com relação ao meu próximo relatório, o meu próximo relatório vai cumprir uma das orientações dos princípios e orientações das Nações Unidas para a eliminação da discriminação com base na hanseníase, que é o de dar uma atenção prioritária a grupos mais vulneráveis, nomeadamente as mulheres e as crianças. Portanto, eu vou estar a trabalhar a questão da discriminação em mulheres e crianças afetadas pela hanseníase, mas também as suas famílias, onde se incluem os filhos das pessoas afetadas que foram separados pelo internamento compulsório, mas também os que hoje, por serem filhos de pessoas com hanseníase, muitas vezes veem direitos básicos como o direito à educação negados.